Agora, povo abençoado, baseado na profecia do Senhor sobre Israel, vocês sabem muito bem, povo abençoado, que neste ano, por volta de junho, nós tivemos reuniões no Brasil. E antes de prosseguirmos para a reunião em Manaus, vocês sabem muito bem que eu fui convidado pela Assembleia Nacional no Brasil. E naquele convite, povo abençoado, para fazer um discurso na Assembleia Nacional no Brasil, um discurso especial. E naquela reunião que estava comemorando o 76º aniversário do renascimento do Estado de Israel, eu fui convidado também juntamente com o embaixador israelense no Brasil. E enquanto nós estávamos lá, povo abençoado, paralelamente à sessão plenária na Assembleia Nacional do Brasil, nós tivemos uma reunião. Eu tive uma reunião particular com o embaixador israelense no Brasil e nós estávamos olhando para trás, refletindo sobre a profecia que eu havia dado para ele a respeito da guerra de Gaza que estava vindo e como que eles não deram atenção e Jerusalém eles foram surpreendidos como nação de Israel e foram devastados muito severamente até este dia. Ambos, tanto militariamente, no que diz respeito à perda de soldados na guerra de Gaza, e então os reféns em Gaza, quero dizer, foram levados reféns, entendem? E também, em termos do preço e da devastação diplomática também, a queda. E então, eu disse para ele, eu me lembro, o embaixador me disse, você se lembra? Você me disse que seria outubro que viria. E eu disse, sim, de fato. Então, aconteceu em outubro, quando finalmente o Hamas atacou. E então eu estava dizendo para ele que agora há uma guerra maior vindo. E eu tinha uma mensagem ainda mais urgente de Hashem. E é por isso que nós concordamos que eu deveria ir correndo eu mesmo para Jerusalém e então falar com os líderes lá. E foi exatamente isso que eu fiz quando nós partimos diretamente de São Paulo para Tel Aviv e então Jerusalém. Muito bem organizado, recebido lá pelas autoridades lá, muito seriamente, e compartilhei com eles, os membros do parlamento, líderes, todos os inspetores da economia israelense, do Estado de Israel. E eu disse para eles que há uma guerra maior vindo. O café da manhã de Jerusalém, onde eu primeiramente desejava dar esta mensagem. Isto é diferente. Isto agora é conduzido pela igreja americana caída, entendem? É diferente. Eles não têm a mentalidade correta para ouvir do Senhor. Depois disso, então, eu comecei a ter reuniões agora com os membros do Knesset e os líderes do governo, dos mais diferentes setores, e novamente enfatizando para eles que há uma guerra vindo e eles precisam se preparar para uma guerra com o Irã. E muitos detalhes, bem detalhado a instrução do Senhor, o que eles precisariam fazer, e eu sentei com cada um dos líderes, eu montei um mini escritório no Waldorf Astoria, o hotel. Bem, eu mudei do Hotel King David para o Waldorf Astoria
E em uma das salas de reunião lá se tornaram meu escritório com os líderes sêniores, e com cada um deles eu desenhei muito claramente. Isto é o que Hashem disse lendo no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 16, dizendo como que o profeta do Senhor disse para o rei: pegue este arco, estica-o, mira na direção do Oriente, as flechas da vitória do Senhor. E o profeta do Senhor segurou a mão do rei enquanto ele atirava as flechas através da janela. E eu disse: esta é a instrução que o Senhor está dizendo agora, as flechas da vitória do Senhor, que Israel agora tem que fazer isto para sobreviver. E eu disse: se você obedecer às minhas palavras, as palavras de Hashem, então este será o resultado. Eu até mesmo já ouvi os comandantes israelenses anunciando que todos os aviões voltaram em segurança à base. Então, inclusive detalhes como preparem-se, dizendo para eles: preparem os abrigos antiaéreos, preparem lá dentro dos abrigos antiaéreos, comida, remédio, água, sistemas de ventilação, e também tenham certeza de conseguir filtros químicos para o sistema de ventilação, sistemas biológicos, filtros biológicos. Vocês sabem que algumas das ogivas que podem ser lançadas sobre Israel podem ser armas químicas ou armas biológicas, e elas são bem conhecidas. Todos sabem que estes agentes químicos e biológicos que são usados hoje na guerra, cada governo tem o seu próprio laboratório para estes agentes. Então, você pode desenvolver antídotos para eles e também filtros para eles. Filtros que são receptores para aprisioná-los. Então, eu dei muitos detalhes, inclusive dizer para o governo para desenvolver aplicativos nos celulares que serão colocados em cada fone israelense, de tal forma que quando o míssil está vindo, há um toque no seu celular, ele te alerta que você tem tantos minutos para encontrar o abrigo mais próximo. E eu disse para eles que este aplicativo também deveria dizer para eles, quando estão em uma estrada, qual é o abrigo mais próximo para que você possa parar o carro e correr para dentro dele. Todos estes detalhes e muitos mais, água, remédios para aqueles que são diabéticos e todas essas coisas, e comida enlatada, muita comida enlatada, porque você não sabe por quanto tempo você vai ter que ficar lá. Agora, tudo isso você está vendo o desenrolar e o desenvolvimento. E então, mais recentemente, eu ouvi Joanne apresentando, e todos os pastores da Rádio Elizabeth, eu os ouvi apresentando algumas das profecias, estas profecias, e é uma coisa muito tremenda que elas estão fazendo. Então, agora, há uma profecia a mais que provavelmente elas não tocaram lá, quando agora, um dia depois que eu voltei de Israel, então o Senhor me mostra que quando aquela guerra estoura, as pessoas estão dizendo: vamos ao restaurante, vamos sair para almoçar num restaurante. Eu vim ao vivo no ar e eu disse isso para vocês, que quando o Senhor me levou a Israel naquele sonho, então eu estava saindo para almoçar no restaurante com eles. Então, repentinamente, nós descobrimos que as ruas estavam totalmente vazias. Vazias, estavam temivelmente vazias. E era muito perigoso, vazias, nem mesmo um carro, nem uma pessoa. Então o Senhor por voz disse: hoje é Shabat. E neste Shabat, nós estamos marcando o dia quando o Messias nasceu. Então você entende o contexto de tudo isto que está acontecendo lá,
O Senhor está tentando atrair a atenção de Israel para Ele mesmo. Tudo isto que está acontecendo nos seus noticiários e assistindo nas suas telas é Deus tentando chamar a atenção de Israel de volta para Ele. Então, o Senhor Todo-Poderoso não é uma brincadeira. Então, naquela mesma profecia, lembre-se que eu disse para vocês que então eu vi quatro jatos de ataque alfa israelenses. Estes são aqueles que vão primeiro. Então, é a primeira missão, os primeiros 4 jatos, e eles estão voando sobre... Novamente, deixe-me repetir isto. O próximo estágio, se você ouvir aquela profecia que Margaret, Elizabeth, Carol e Joanne não tocaram, o próximo estágio é aquela profecia quando eu vim ao ar e eu disse, vamos a um restaurante para almoçar em Jerusalém. Então, enquanto nós estávamos saindo para almoçar, nós descobrimos que as ruas estavam totalmente vazias. Não havia ninguém nas ruas. Era até mesmo perigoso, como nós vimos, muito temível, isolado e desolado. Em toda Jerusalém, ninguém estava nas ruas. Em toda Jerusalém. E vocês sabem que Jerusalém significa Israel. Então, nós voltamos correndo para casa. E lá, lembrem-se que eu disse para vocês que eu vi pessoas nos abrigos, mas eles estavam dormindo com malas de madeira. As malas de madeira eram o travesseiro agora. Os travesseiros para a cabeça deles naquelas pequenas camas, significando os abrigos antiaéreos. Então, literalmente acampados. Entendem? Instalações precárias, escassez e tudo isso. E então, 4 aviões estão indo em direção ao Irã. E eles estão acima das nuvens. O Senhor disse, além dos radares, acima das nuvens, voando muito alto e indo. E então, depois disso, lembrem-se, tudo vazio. Entendem? Significando restaurantes fechados, tudo fechado, ninguém nas ruas, e temivelmente eu vi os 4 aviões indo. Então, este é o próximo estágio. Isto é o próximo estágio. Isto é a profecia que eles não tocaram hoje na rádio. Mas esta é a próxima coisa que vai acontecer, que vai acender esta guerra muito severamente desta forma. Então, muito sério. Agora, eu quero colocar também isto diante de vocês aqui, que, número 1, esta profecia da guerra entre Israel e Irã, isto começou já desde o início de Beer, Tanzânia. Beer, Tanzânia, 2005, depois da qual eu vim e fiz a reunião em Gusii Estádio, em Kisii. Então, Beer, Tanzânia, 2005, na fronteira com a Zâmbia. E enquanto eu estava lá em Beer, Tanzânia, foi aí quando o Senhor fala agora a respeito desta guerra pela primeira vez. E desde então ele tem falado continuamente, esta é a guerra que está acontecendo agora. Então você vê que através de todo o tempo profético, quando nós estamos ministrando nesta terra, até mesmo até este dia, você pode ver que esta profecia tem sempre pontuado esta missão do Deus Todo-Poderoso. A profecia da guerra entre Israel e o Irã. Então, isto agora é o que está nos seus noticiários. Então, você começa a entender que em direção, é muito claro agora que em direção à gloriosa vinda do Messias, isto é uma... É isto que eu queria trazer para vocês. Isto que você vê nos seus noticiários agora, isto é o marco. E é óbvio que quando você olha isso nos noticiários é muito temível, porque você vê Israel envolvido, você vê que os jornalistas estão em Jerusalém e tudo isso. Você pode simplesmente dizer que o Messias está voltando. Você pode ver que isto é o Deus Todo-Poderoso que está fazendo. Mas lembre-se, as ruas evacuadas e o Senhor dizendo que isto é um Shabat.
significando, eu os expulsei das ruas onde eles costumavam ir a restaurantes, e eles somente querem ir a restaurantes. Eu os expulsei das ruas, para que eles possam agora, a atenção deles possa agora ser atraída para o Messias. Porque ele disse, este é Shabat. Eles correram e os aviões já estão indo para atacar. As ruas estão vazias e a guerra com o Irã está acontecendo. Os mísseis estão vindo do Irã. As pessoas estão com medo, mas ele está dizendo que isto é um Shabat onde nós estamos comemorando o dia do nascimento do Messias, significando, eu estou fazendo isto para que eles possam reconhecer o Messias, para que eu possa trazer a atenção deles para o Messias. Isso é sério, muito, muito sério, extremamente. Então, tudo isto, então o Senhor está dizendo que é por um desígnio, pelo desígnio dele, para trazer de volta o seu povo da aliança, a casa de Jacó, de volta para ele mesmo. Então, esta é a mensagem lá, muito poderoso, para que vocês não percam a mensagem, porque você vê que esta profecia, desde 2005 em diante, tem pontuado, tem marcado toda a estação profética, quando nós estamos ministrando profecia na terra e testemunhando a respeito da vinda do Messias. Mas tem constantemente marcado e profetiza, ele fala sobre isso, e então ele intensificou a conversa recentemente. Então, isto é o que nos traz, esta é a profecia que nos traz a Jerusalém, e nós agora conseguimos falar com os líderes de Israel, e agora você vê a escalada na sua tela, significando que o Senhor está dizendo, no caminho para a vinda do Messias, para a gloriosa vinda do Messias. Esta profecia é um marco, esta é um marco. E você pode dizer muito claramente que isto também te diz que a tribulação está próxima. Em outras palavras, o arrebatamento está prestes a acontecer para dar o caminho quando o Senhor agora trabalha com Israel para restaurar Israel. Então é isto que eu queria trazer à atenção de vocês, que há uma outra profecia, uma que eu dei mais recentemente, quando os 4 aviões estão indo, e eles estão acima nas nuvens, e todas as ruas de Jerusalém e de Israel tinham sido evacuadas. Nós estávamos indo para um restaurante, então ele diz, isto é um Shabat. Nós estamos marcando o Shabat da mesma forma como eles não saem no Shabat, não há ninguém dirige, nenhum trabalho, eles não fazem nada. Ele está dizendo agora, este em particular, nós estamos marcando o dia quando o Messias nasceu. Mas foi devido ao fato de que os mísseis iranianos estão vindo, as pessoas estão com medo porque estão vindo, e então eles estão lá embaixo nos abrigos, significando que ele fez. Foi ele que parou as atividades lá, e eles estão dentro dos abrigos antiaéreos, buscando a atenção deles, para que eles possam saber que o Messias está vindo. Messias Hanagid. Então, o Messias está vindo, povo abençoado, um tempo muito temível de fato. Obrigado. Bem, novamente, povo abençoado, para dar a vocês perspectiva e para abrir um pouco mais o contexto para esta profecia e tudo que vocês veem, a profecia dos 2 mega profetas de Yahweh, que capturaram a terra inteira e colocaram a terra no limite Agora mesmo, cada lugar, o Conselho de Segurança da ONU está se reunindo, cada nação, todas as superpotências estão falando a respeito desta guerra que está começando em Israel. Alguns estão chamando esta guerra como a guerra que vai conduzir à Terceira Guerra Mundial e tudo isto. Agora, novamente, você vê muito claramente naquela profecia do que vem depois. Então, todas as pessoas correram para os abrigos antiaéreos e eu vejo camas muito pequenas e muito estreitas e os colchões realmente muito pequenos e muito finos.
E então, as malas de madeira é o travesseiro deles. As malas de madeira. Muito, muito sério. O Senhor está dizendo que angústia, a hora da angústia, dizendo que, e você vê em Oséias capítulo 5, versículos 14 e 15, a escritura a respeito da grande tribulação, a tribulação que está vindo a Israel e a grande tribulação. Ele diz, eu os despedaçarei. Isto agora é Deus pelo seu desígnio. Ele diz que esta angústia é Ele que trará sobre eles, ele diz, Ele vai arrastá-los e então irá embora, para que agora, quando eles rejeitaram o Messias, se você ficar de pé do lado oriental do Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, assim, há uma catedral lá cujo teto foi feito. Há uma catedral, enquanto você está de frente para a porta oriental de Jerusalém, de frente para o Monte das Oliveiras, que será aberto 7 anos depois do arrebatamento, quando ele está vindo para libertar Jerusalém. Há uma catedral lá, cujo teto foi feito no formato de lágrimas. Lágrimas. O domo é como uma lágrima, porque aquele foi o lugar onde Jesus parou e ele chorou sobre ela. Ele chorou. Ele chorou sobre ela. Por quê? Porque Jerusalém rejeitou o Messias e ele viu a grande tribulação que viria sobre Israel. E é por isso que você vê ele dando uma profecia aqui em Oséias capítulo 5, 14 e 15. Ele diz, eu os despedaçarei, irei embora e eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então eu voltarei ao meu lugar, ou até ao meu lugar, o meu pavilhão, até que eles se reconheçam culpados e busquem a minha face, e em sua angústia. Ok. Agora, novamente, Oséias capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz, eu os despedaçarei. E isto é o Senhor dizendo que ele vai trazer angústia sobre Israel. Ele vai trazer tribulação para eles. Vocês sabem que a 70ª semana de Israel é feita para Israel, não para a igreja. A grande tribulação que eles vão sofrer por terem rejeitado o Messias. Ele diz, eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu reino, ao meu céu, ao meu trono, ao meu pavilhão da glória, até que eles se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então ele diz, e na sua miséria, significando na sua tribulação, eles me buscarão ansiosamente. Então, este é o princípio mais importante, a diretriz daquilo que vocês estão vendo nos seus noticiários, que está começando a se desenvolver. É por isso que o Senhor nos envolveu, Ele envolveu os seus servos nesta profecia e o cumprimento dela que vocês veem acontecendo. Agora, o que eu preciso trazer contexto para dar a vocês conexão, para que vocês possam ligar os pontos, é o fato de que, naquela profecia, quando eu vi os aviões voando muito alto acima das nuvens, e então toda Jerusalém está evacuada, está deserta, todos estão nos abrigos antibombas e os líderes estão dormindo. O travesseiro deles é uma mala de madeira, significando, contendo documentos do governo e tudo isso, e eles estão operando lá no subterrâneo, angustiados, não confortáveis. Agora, você tem que conectar isso com a profecia mais recente que eu vi novamente, quando todos estavam no abrigos antibombas, todos nos abrigos antibombas, inclusive os professores que eu conheci, com os quais eu trabalhei em Israel, eu pude vê-los também nos abrigos antibombas e não havia onde dormir. As pessoas estavam sentadas em pequenas cadeiras e então eu vi uma parte da ventilação, era apenas
apenas um lugar aberto diretamente no céu. Eu fiquei chocado com isso. Eu achei que vocês deveriam ter ventiladores. Eu disse para vocês terem um sistema de ventilação que tem filtros. E lembre-se que esta profecia em particular foi a segunda vez que eu agora irei a Jerusalém pela segunda vez. Uma segunda vez. E eu estava dizendo para eles, eu dei para vocês a profecia, eu dei uma advertência para vocês de Hashem para se preparar para esta guerra. Agora olha, então você tem que conectar o seguinte, você tem que conectar o fato de que a evacuação, quero dizer, desolação. Todos tinham fugido das ruas, ninguém está andando, foi terrível o que nós vimos, mortal. Não havia ninguém. Vamos ao restaurante para comer e não tem ninguém. As ruas evacuadas e desertas. Então nós corremos de volta. Então foi quando nós encontramos os abrigos antibomba. Então os 4 aviões estão indo acima das nuvens, eles estão indo para atacar o Irã e todos estão esperando bombas de volta, retaliação de um lado para outro, mísseis do Irã. Você tem que conectar isto com a mais recente profecia, porque agora o Senhor diz, isto é um Shabat. E neste Shabat, nós estamos comemorando o nascimento do Messias, significando, eu fiz isso, eu os expulsei das ruas, eles não têm mais suas vidas normais, eles não podem mais ir aos restaurantes como de costume, agora estão nos abrigos antibombas, eles estão em angústia e agora a guerra estourou. Porque eu quero que eles reconheçam o Messias, o seu Salvador. Ok, agora você tem que conectar isto com a mais recente profecia da vinda do Messias, a qual eu compartilhei nesta rádio e globalmente, onde eu disse, veja, o rei está vindo no céu. E quando eu olhei no céu, ele tinha acabado de chegar, a sua coroa de ouro tornou-se super gloriosa como cristal de vidro ou diamante, por causa da tremenda e infinita glória do seu retorno. E então, ele leva a igreja, e quando ele leva a igreja, a nuvem os cobre no céu, e na terra aqui, então ele diz, veja os cavaleiros do Apocalipse. Então eu vejo os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu os vejo correndo. E então, depois de um tempo, ele diz, veja o cavalo amarelo. O cavalo amarelo agora vem sozinho deste outro lado. E então, depois disso, eu vejo os soldados de Israel sentados na fronteira com armas. E eles têm uma cerca na fronteira como um portão. E do outro lado há também soldados, também na cerca ou portão com as suas armas. E uma guerra estoura. Lembre-se que esta profecia muito bem, a guerra estoura. E há uma séria guerra que estoura, e a matança de Israel, o primeiro-ministro tenta chegar na zona de guerra, e eu digo para ele, sai daqui, eles vão te matar, e tudo isso. Então você tem que conectar esta profecia, onde ele está dizendo, as ruas estão desertas em Jerusalém, todos estão lá embaixo nos abrigos antibombas, os aviões estão indo para atacar o Irã, e esta desolação nas ruas é agora o que ele chama de Shabat. Ele fez isto, ele chamou a terra a um descanso para se lembrarem do Messias, para aceitarem o Messias. Vocês têm que conectar esta guerra que estoura com esta outra profecia recente da vinda do Messias, e então a guerra estoura. Quando a igreja é levada embora, então a guerra estoura. Então isto pode realmente te ajudar a colocar no contexto onde está a mensagem, onde está a instrução de que o Messias está vindo no arrebatamento. Depois do arrebatamento, então a guerra estoura. Então, quando você vê esta guerra agora estourando entre Israel e o Irã, você deve juntar guerra e guerra. Isso significa que quando você vê as guerras começando, o Messias está prestes a levar a igreja. Eu não quero que vocês percam
o foco disso. Porque esta outra profecia de, veja, o rei está vindo no céu. Eu chequei e ele tinha acabado de chegar. A sua coroa de ouro é como cristal, ou como diamante, ou como vidro claro. Ele pega a igreja, eles entram. Então os cavaleiros correm assim com as suas asas. E então veja, o cavalo amarelo está voltando deste lado. Uma guerra estoura. Então guerra. Vocês sabem muito bem, se você ler Daniel capítulo 9, versículo 27, o tratado de paz que será assinado entre o anticristo e Israel é entre Israel e os Estados Árabes. O anticristo será um pacificador, um mediador de paz, você poderia chamá-lo. Então, o que você deve conectar é que há guerra entre as duas profecias. Então, quando você vê guerra, guerra, guerra agora, porque os outros aviões estão indo, e então há guerra agora novamente, nesta outra profecia, quando o arrebatamento acontece, depois do arrebatamento a guerra estoura, você deve entender que estas guerras vão te dizer que agora tome cuidado, cuidado, a 70ª semana de Daniel está prestes a começar, isso significa que a igreja está prestes a ser levada. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas você pode ver os sinais. Eles vieram do Senhor, eu dei esta profecia, ela está acontecendo na sua tela globalmente, agora todos globalmente sabem que os megaprofetas do Senhor estão ministrando sobre a face da terra. O Messias está vindo. Recebam Jesus e sejam nascidos de novo e sejam santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Obrigado. Novamente, povo abençoado, a conexão lá é a guerra. Quando você vê muito claramente o Senhor dizendo em Oséias capítulo 5, que na miséria deles eles me buscarão ansiosamente. Em outras palavras, eles agora voltarão para Ele. Na sua tribulação, eles voltarão para Ele. Então é por isso que você vê o Senhor nos envolvendo e dando a profecia do abalo de Israel, e é isso que está acontecendo agora na sua tela. O que é mais significativo agora é que você pode ver que hoje, já desde ontem à noite, assim, as forças de defesa israelenses agora entraram, as tropas terrestres agora entraram no Líbano, e até mesmo o Hezbollah reportou. Os dois grupos, os dois lados reportaram que as forças deles fizeram contato uma com a outra. Tem acontecido troca de fogo, troca de tiro dentro do Líbano. E se você ver agora, eles também, as forças de defesa israelenses, liberaram agora algumas imagens dos seus soldados dentro do Líbano agora. E eles já trocaram fogo com Hezbollah. Então, a guerra por terra, a guerra terrestre começou. Na verdade, ontem, aquelas unidades especiais, eu acho que a Brigada de Infantaria Givert, a Givert ou a Brigada Golani, que normalmente vão primeiro, elas têm ido, fazem ataques e voltam. Atacam e voltam. Mas hoje, oficialmente, eles anunciaram que as unidades regulares de infantaria agora entraram no Líbano. Então, a guerra por terra também começou. Então, este é um tempo tremendo para a igreja. A igreja que está ouvindo isto deve nascer de novo apropriadamente e simplesmente se preparar para a vinda do Messias. Porque agora esta frente de guerra abriu-se e tudo foi falado por profecia. Depois disso, você vê esta outra frente, que agora é o Líbano, que é o Hezbollah. E então, a Síria, quero dizer, Irã, os aviões agora estão indo. Agora mesmo você pode ver que há reportagens agora de que as forças de defesa israelenses tiveram contato com os guerreiros do Hezbollah e tem havido uma séria troca de tiros. A força de defesa israelense agora finalmente entrou no Líbano. Isso é muito importante e muito sério. E os mísseis do Irã, dos
dos quais eu falei estão vindo, e eles agora vieram. Então, isto é um momento muito sério agora, especialmente para a igreja, porque você vê que o ápice, o clímax disso é que isto vai acabar em uma situação onde agora haverá necessidade de paz e então mediador de paz entre Israel e os Estados Árabes. E isto te diz muito claramente que você já está do outro lado do arrebatamento agora neste ponto. Então, para aqueles que são cristãos, simplesmente se preparem. Preparem-se e entrem no reino de Deus. O tempo acabou. Obrigado.